Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria poder nos encontrarmos mais uma vez aqui através do nosso canal para juntos meditar a palavra de Deus. Hoje, nesse domingo, dia 9 de outubro de 2022, estamos celebrando o 28º domingo do tempo comum e a liturgia de hoje propõe para a nossa reflexão o Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19, que vai nos narrar o seguinte: Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Estava para entrar num povoado quando 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam a certa distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto estavam a caminho, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, estamos então caminhando com Jesus rumo a Jerusalém, onde ele vai ali sofrer então a sua paixão, morte e ressurreição. E temos então aproveitado a cada domingo para poder então nos enriquecer dos ensinamentos de Jesus para nós, enquanto discípulos missionários do Senhor. Pois estamos no mês de outubro, mês das missões, e queremos então aprender como de fato anunciar o Evangelho. E para isso, ninguém melhor do que Jesus, ele que ensinou e instruiu os seus discípulos, também continua a instruir, a ensinar a cada um de nós. E no domingo passado nós tivemos então a oportunidade de podermos então aprender como de fato deve ser a nossa fé. A nossa fé, ela não é uma fé baseada em tamanho P, M, G, GG, não é nada disso. Tivemos a oportunidade de perceber que é dar sim qualidade à nossa fé, na medida em que nós vamos então nos entregando e principalmente vivenciando toda essa riqueza que a palavra nos traz, nós vamos então crescendo nessa fé. Quanto mais intimidade, quanto mais aproximarmos do Senhor, mais a nossa fé vai crescendo. E não em volume, e não em quantidade, mas sim em atitudes concretas. E hoje nós então temos a oportunidade de poder refletir sobre a gratidão. Uma palavra, então, tão bonita, tão necessária para o relacionamento de todo ser humano, mas que infelizmente está em falta em nossos tempos. Porque vivemos uma sociedade de pessoas ingratas. Sim, quantas bênçãos e graças nós recebemos de Deus, começando então pela reflexão da época de pandemia, o início da Covid. Quantas pessoas que nós então conhecemos, que fizeram parte da nossa vida, e que, devido a esse vírus, as pessoas que nós jamais imaginávamos que iriam partir tão cedo foram chamadas para a presença de Deus. E nós, meus queridos amados irmãos, já há 3 anos, né, estamos aí caminhando e estamos vencendo esse vírus. Estamos aí com a nossa vida com a graça de Deus. E qual o sentimento de gratidão que nós temos para com Deus, para com aqueles que de fato trabalharam, se empenharam para poder então fazer com que a vida pudesse prevalecer na maior número de pessoas possíveis. Então muitas vezes a gente se esquece. É claro que a gente então quer que o outro agradeça, que nos chega até nós, né? Falando, contando da gratidão, da alegria que ele tem pelo aquilo que nós fizemos, seja qual for a atitude. E muitas vezes nós não trabalhamos dessa mesma forma também como Deus, que é a origem da vida.
Ele é a fonte principal da vida que nos deu a vida gratuitamente. E é por isso que o evangelho de hoje, meus queridos amados irmãos, nós então ouvimos Jesus que está caminhando mais uma vez entre territórios pagãos, e ali, naquele território, ele se depara então com 10 leprosos. E para a gente poder compreender o que a lepra, então, ela infligia na vida da pessoa. Já no Antigo Testamento, livro do Deuteronômio, livro das leis, nós tínhamos lá então um relato de que quando a pessoa estivesse então acometida de uma lepra, ele deveria fazer o quê? Para poder não ali transmitir a lepra para outras pessoas, assim como no tempo no início de Covid, o que nós fizemos? O distanciamento social. Assim também era exigido das pessoas com lepra que se afastassem, se isolassem, viviam em lugares então distantes e se porventura alguém que não sabia que era lá que eles se encontravam se aproximasse, os leprosos tinham que gritar: leproso, leproso. Tudo isso para as pessoas se afastarem e não se aproximarem deles. Então, é esse o contexto da lepra na época de Jesus também. E assim, imagine: 10 pessoas leprosas viviam isoladas, agora ouvem dizer que Jesus está prestes a passar próximo a eles. E agora, o que fazer? Não se aproximar de Jesus, deixar mais uma vez que a lepra ela nos tire a vida, porque a pessoa, queira ou não queira, mesmo que ela não desfaleça fisicamente falando, mas por dentro a sua intimidade com Deus, ou seja, o seu ser, a sua disposição em poder buscar a vida e dar saúde a essa vida, ela está aniquilada por uma doença que não tem cura. Então as pessoas estão fadadas à morte, já estão como que sepultadas para a sociedade, mas elas veem em Jesus a oportunidade de novamente fazer essa experiência da fé, a qual então nós ouvimos falar no domingo passado, uma fé de confiança, uma fé inabalável. E eles foram até Jesus, então pediram que Jesus tivesse misericórdia, piedade deles. Por quê? Queridos amados irmãos, a lepra, é claro que com o tempo, com a graça de Deus, foi então aí se extinguindo, né? Hoje nós temos algumas pessoas com a lepra que se chama hanseníase, né? É a mesma doença, mas que poucas pessoas têm. Agora, a lepra, a qual então o Evangelho traz para nós, é o pecado. O pecado que nos mancha, que nos torna ingrato, que nos torna sem fé. É o pecado que é então a lepra nos dias de hoje. E quantas pessoas, meus queridos amados irmãos, que também, diante do pecado, da situação a qual se encontra, ele então vê a oportunidade de se encontrar com Cristo e novamente ter a sua vida reintegrada e principalmente fazer a experiência da ressurreição, a vida nova em Cristo, não numa realidade pós-vida, mas já no hoje da nossa história. Então essa lepra, chamada pecado nos dias de hoje, tem afligido muitos irmãos que têm a oportunidade de se aproximar de Jesus e também vão gritar: Senhor, tem de piedade de mim. E ali então Jesus diz o que para eles? Olha, vocês estão fazendo coisa errada, vocês não merecem. Não, Jesus não fala nada disso, não pergunta nada. Simplesmente diz: vai ao sacerdote e apresenta-te, né? Porque era a lei também para poder ser reinserido na sociedade. A pessoa que porventura fosse curada da lepra tinha que apresentar ao sacerdote para confirmar. E aí então ele poderia ser ressocializado, ou seja, ter a sua vida reintegrada na sociedade. E Jesus diz para eles irem até o sacerdote, e eles vão. Só que no caminho o que acontece? Eles então são curados da lepra. E um desses que diz até que era samaritano, e samaritano nós sabemos que não se dão bem com judeus, ou seja, pessoas estrangeiras também marginalizadas, excluídas do convívio dos judeus. E é esse samaritano que percebe que foi curado. E ali então ele volta, cai aos pés de Jesus e glorifica a Deus, louva a Deus pela graça da cura. E Jesus então
Ele vai dizer, mas não foram 10 os curados? Cadê os outros 9? Só veio tu? Ou seja, meus queridos amados irmãos, o mundo de hoje tem caminhado dessa forma. As pessoas então fazem a experiência de Deus e Deus, ele então nos cura. Ele não tirou a cura da lepra dos outros 9 porque não voltou para agradecer. Ah, vocês não vieram agradecer, não reconheceram a minha ação em vocês? Eu vou retirar então a cura de vocês, vocês vão voltar novamente com lepra. Não, Deus não faz nada disso. Deus nos dá sempre uma nova oportunidade. Mas, para podermos então de fato agradecer a Deus, o que nós devemos fazer? Qual a nossa postura para agradecer a Deus? É claro que, primeiramente, quando a gente então recebe a graça de alguém, ou alguém nos dá alguma coisa, nos faz um favor, tudo, nós queremos retribuir fazendo como? Fazendo bem também para a pessoa. É dessa forma que nós agimos. Ou poucas pessoas no dia de hoje agem dessa forma. Então, nós estamos caminhando uma sociedade ingrata que não reconhece, né, as bênçãos e graças de Deus, não tem ali o coração de reconhecimento por aquilo que Deus faz, seja por quem for, através de quem for. Deus está agindo. Por exemplo, as pessoas então têm a oportunidade de poder se formar, evoluir, né, na ciência, na tecnologia, mas enquanto humanidade nós estamos retroagindo, infelizmente. E não podemos então ser assim, precisamos de fato ser agradecidos. E qual a melhor forma, pergunto mais uma vez, de agradecermos a Deus? Além de buscar retribuir, ou seja, fazer também o bem para as pessoas que estão necessitadas, a maior forma de nós agradecermos a Deus, ela então se chama Eucaristia. Porque Eucaristia vem do grego eucaristés, ou seja, é ação de graça. E qual a melhor graça se nós não ofertarmos a Deus aquilo que nós temos de melhor, que é o seu próprio Filho que se entrega, se entregou e continua a se entregar em cada missa? Então, meus queridos amados irmãos, em cada Eucaristia nós temos a oportunidade de render graças a Deus por tudo aquilo que Ele realiza em nosso favor. E daí a importância de nós, então, participarmos da nossa comunidade, juntamente com os nossos irmãos, porque quando você faz um curso, você então, no final dessa caminhada de aprendizado, você então é atestado. Alguém vai então ali, né, validar aquilo que você fez, reconhecendo esse sacrifício, que você está apto para poder desempenhar, seja uma função, seja lá um curso, o que você for fazer. E na comunidade é a vivência com os irmãos, é também a pessoa do sacerdote. É assim que nós vamos então reconhecendo e tendo essas pessoas que de fato vão reconhecer essa nossa atitude de gratidão para com Deus primeiramente e para com os irmãos que também estão ao nosso lado. E é por isso, meus queridos amados irmãos, que na primeira leitura de hoje também nós temos então mais uma vez um leproso chamado Naamã. Ele que era então o chefe do exército, que tinha então um reconhecimento do seu rei. Ele ouve dizer de uma das escravas, né? Porque em uma dessas caminhadas invadindo cidades, eles então invadiram Israel e levaram algumas pessoas, e uma dessas escravas, né, também de Israel, disse, ela estava então sob o domínio da esposa de Naamã. E ela então, uma oportunidade, disse à esposa: olha, se o meu senhor fosse lá em Israel, diante do tal profeta, com certeza ele iria ser curado. E Naamã, então, ouvindo isso, em busca dessa cura, de poder ser novamente reinserido na sociedade, ele então não mede esforços e vai comunicar ao seu rei, que faz uma carta, né, de recomendação, e ali então Naamã carrega, né, moedas, dinheiro, tesouro, para poder então empreender essa viagem. E ali então chega diante de Israel, e ali busca o profeta Eliseu. E ali então Eliseu fica sabendo desse homem, que é uma pessoa importante. Só que Eliseu diz, olha, para um seu servo, diga para ele que ele então vai reconhecer que existe um Deus em Israel, que ele vá lá até o Rio Jordão, mergulhe 7 vezes e aí ele vai ser curado. E o que aconteceu? Ora, Naamã ficou danado da vida, né?
ficou irritado. Por quê? Ele queria ser recebido, reconhecido, e ele pensava na mente dele que então Eliseu chegaria até ele impondo a mão e ali faria uma oração belíssima, tudo para poder então ele alcançar a cura. Isso ele esperava. E ali então saiu revoltado e no caminho um dos seus servos, mais uma vez, Deus agindo através dos pequenos, vai dizer para ele: olha, se esse homem de Deus tivesse pedido para você fazer coisas difíceis, você não iria fazer? Por que que você não faz, já que é tão fácil? E ali então ele aproveitou, ouviu a palavra do seu servo e foi lá no Rio Jordão, mergulhou 7 vezes e ficou totalmente curado, como pele de criança. E ali, qual a atitude dele? É gratidão. Ele volta novamente ao homem Deus e ali então Eliseu acolhe ele, conversa com ele e ele faz ali uma oferta porque ele quer pagar, ele quer satisfazer de alguma forma, retribuir de alguma forma aquilo que ele recebeu como graça. Só que Eliseu então diz: não, pelo Deus a que eu sirvo, eu não vou pegar nada, não vou receber nada. E o que ele pede? Tudo bem, já que é assim, seja feito de acordo com o teu agrado, o que você quer. E ali então ele pede para que possa levar 2 porções de terra, onde o jumento possa levar, e ali, lá na terra dele, agradecer, louvar e bendizer esse Deus, a qual ele então fez a experiência, o seu encontro e teve novamente a sua vida reinserida. Então, meus queridos amados irmãos, é essa postura de podermos então ter esse sentimento de gratidão que faz a diferença na vida do ser humano. Não porque nós queremos glórias, não para nós, mas para Deus. Isso é imprescindível, reconhecer que tudo que temos é Deus que faz. E na segunda leitura de hoje, Paulo, mais uma vez, então, ele vai nos enriquecer e dizendo que Deus é fiel. Embora muitas vezes nós somos ingratos, muitas vezes nós não reconhecemos a atitude de Deus, Deus permanece fiel, porque ele não pode desdizer a si mesmo. E assim então, com certeza nós vamos caminhando, fazendo esse nosso encontro, essa nossa experiência de Deus. Portanto, meus queridos amados irmãos, que nós possamos também fazer a nossa experiência de Deus, porque Ele, mesmo diante das atitudes nossas, que muitas vezes são errôneas, seguimos por outros caminhos, nos afastamos dele, que nós possamos retomar o caminho do Senhor e sermos gratos para com Ele e para com todos aqueles que fazem parte da nossa vida e nos ajudam a crescer em humanidade. É isso que o mundo de fato precisa. E é dessa forma, se nós agirmos, que nós vamos de fato estar cumprindo a nossa missão, porque estamos no mês da missão e nós então somos também missionários e devemos fazer aquilo que o Senhor então pedir, exigir, nos apresentar, nos colocar, que nós possamos então sempre trilhar os caminhos do Senhor. Não fazer como o profeta Jonas, né? Que Deus manda ele para Nínive e ele vai para outros caminhos e ali então sofre todas as consequências da sua escolha. Que nós não façamos essa atitude, que nós não tenhamos essa atitude, que nós possamos agir de acordo com a vontade de Deus, que com certeza será sempre o melhor para nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha aqui em nosso canal. Divulgue e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ter acesso à palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês, muito obrigado e até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você. Até lá.